Política do Dia no Ar, já acolhendo com muito carinho. Ontem, na realidade, nós tivemos um Clube do Bolinha aqui na sexta-feira. Agora eu sou o bendito entre as mulheres. Edna Maciel, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, olha aí, vários formatos. Coisa boa. Maiara, seja bem-vinda também, boa tarde para você. Boa tarde, Lírio, boa tarde, Edna, obrigada. Olha só, gente, ao vivo aqui direto dos nossos estúdios da Udia TV, vamos receber o presidente do Conselho Regional de Educação Física, Danis Queiroz. É mais um capítulo da nossa série de entrevistas com membros da sociedade sobre a gestão da pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil, particularmente no estado do Piauí. Oi, Danis, boa tarde para você, seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, boa tarde. Você, as meninas todas do seu lado. Muito boa tarde. Coisa boa. Quero começar te perguntando, Danis, muito se falou sobre essa questão da importância do exercício físico para se manter a saúde em dias em tempos de pandemia. Como é que você avalia a importância do exercício físico nesse contexto? Nós temos duas formas de combater o Covid, mas infelizmente você fala em uma, que é a prevenção. Está certo? Está. Só que esquece da melhor, associada à prevenção, que é a promoção de saúde. A atividade física, ela melhora a tua condição física. O que mais faz com que você tenha problema com o Covid, caso contágio, é a tua imunidade. E quem aumenta essa tua imunidade é a atividade física de forma regular e orientada. Não era feita à solta, de qualquer jeito. Foi orientada e de forma sistemática. Certo? Já é comprovado cientificamente que melhora a tua respiração, batimento cardíaco, melhora tudo em você. A tua resposta aos estímulos, a tua resposta às tuas agressões, no caso de um vírus. Então, e se caso você fique contagiado, você vai ter normalmente um grau menor. Poderá não chegar a um UTI. Então, por quê? Recentemente em Brasília, foi feita uma pesquisa, já esse ano, tem menos de 20 dias, as academias fechadas e as academias abertas. Não houve nenhum aumento de contágio com as academias abertas. Isso agora é mês passado. Então, por que não abri-las? Por que não deixá-las? Por que não deixá-las? Teve uma pesquisa na Noruega de 3 mil pessoas que foi feita a pesquisa, uma foi contagiada no âmbito de academia. Então, se temos os protocolos a serem seguidos e a atividade faz bem para a saúde, por que restringi-la? Fica o questionamento. Maiara Martins? Professor Danis, boa tarde, né, para o senhor. Eu queria questionar para o senhor de todo esse período, né, que desde que começou a pandemia, a gente sabe que diversos setores da economia acabaram, de certa forma, afetados, algumas empresas fecharam as portas. Como é que está aqui em Teresina essa situação? A gente teve casos de academias que fecharam por conta dessas restrições impostas pela pandemia. Como é que está isso aqui? Sim, teve academia fechada, muitas endividadas, que olha só, passamos 5 meses sem trabalhar, ano passado, 5 meses, de março a 20 de agosto. Aí quando voltou com 70%, 30% da capacidade, lá para baixo. Aí quando estava começando a tomar o fôlego, nova onda. Aí a clientela baixa mais ainda. Todo um momento de não tem leito, todo esse terrorismo que foi feito, literalmente, tá certo? Afastou o público. Aí agora, lockdown. O cliente, falando como cliente, acha que vai pagar por algo indevido, que não vai receber aquilo que está sendo feito. Sem falar que, para a nossa atividade, se você faz uma atividade, tem um princípio científico chamado da continuidade. Eu tenho que ter aquela ação feita de forma sistemática, como um remédio que você toma. 6 em 6 horas, 12 em 12 horas, isso para que possa ter uma resposta do teu organismo. Se você faz 3 dias e 4 sem ter aquela atividade, logicamente não vai ter o mesmo efeito. Aí você faz 4 exercícios, fica para 3, não tem o mesmo efeito. Então influencia diretamente na resposta do nosso trabalho. Então, teve uma queda da nossa clientela. Ou seja, e as dívidas não param. Aluguel, água, luz, telefone, tudo na internet, aí aumentou álcool em gel, flanela, tudo isso aumentou o custo, e quanto a clientela é menor. E alguns não suportaram esse baque. Então, os que estão aí, essa semana, vamos trabalhar a semana inteira. Então, além do aspecto, que eu defendo mais o aspecto fisiológico, que eu acho que nós devemos funcionar, não é só por uma questão econômica, é por uma questão de saúde pública.
Nós somos da saúde. Existem 14 profissões que são da saúde. Então, estamos nós. Então, por que ficamos de fora? E sem falar, palavra de João Gabardo Neto, atividade física é a atividade que mais impacta na saúde. Então, por que ficamos de fora? E o que mais nos surpreende disso tudo é que o governador assinou uma lei no dia 14 desse ano, de essencialidade para a saúde. Nós, atividade física orientada. E como é que ele agora decreta, nós vamos ficar fechados no final de semana? Ou fechar 4 dias em uma semana? 4 semanas fechando 3 dias. Isso interfere na qualidade do nosso serviço. E, logicamente, perda de cliente, perda de capital. E algumas academias fecharam. E outras estão vivendo um aperto muito grande. Principalmente aquelas que têm que pagar aluguel. Entendo. Um prazer revê-lo. Minha amiga Edna. Infelizmente, nesse contexto de pandemia e com essas notícias, mas é um grande prazer e obrigado pelo meninas aí no início, na abertura. Bem, diante dessa realidade que você mesmo colocou, Denis, e que a gente está acompanhando, não só das academias, como do comércio de uma maneira geral, dessas restrições e algumas contradições nos decretos, segundo a avaliação de vocês, existe dentro do Conselho um planejamento, vocês já pensam numa estratégia para esse período que há de passar? Porque a realidade é essa, vocês estão lutando aí para não perder tanto economicamente, com algumas alternativas como online, mas e depois? Né? Não posso nem chamar do pós-pandemia, mas desse período que a gente espera que amenize um pouco mais e a gente possa respirar um pouquinho melhor. Olha só, o que nós estamos pensando é trabalhar em cima de... Fazemos um curso de maior qualificação dos nossos profissionais. A nossa ideia é criar um selo de qualidade do CREF, do Conselho, onde teria duas áreas praticamente a ser feita. Qualificação profissional no tratamento pós-Covid. Então, como tratar esse cliente pós-Covid? Seria isso. E um outro seria biossegurança. Como a empresa deve seguir os protocolos de segurança, em termos de espaço, distanciamento de máquinas, de distanciamento de alunos, isso em natação, isso em judô, isso em todas as modalidades que são feitas nas academias. Mas não só nas academias, nós temos trabalho de funcional, nós temos trabalho nos parques, que são profissionais nossos que estão trabalhando. Assessoria de corrida, então criar um selo de qualidade para quem presta o serviço, para que ele possa dar segurança para quem ele atende, de que ele está com conhecimento para que possa atender melhor. E quanto melhor ele atende, tá certo? Mais segurança e saúde vai levar para o seu cliente. Essa é a ideia para que possamos ter um trabalho de fidelização do nosso cliente e maior segurança dele em relação aos serviços prestados. E, logicamente, economicamente falando, nós vamos ter sim um trabalho. Hoje conversei com o Renato Macário, presidente do sindicato das academias, para prorrogarmos, como fizemos ano passado, a unidade do CREF. Eles têm que pagar. É imposto, não é taxa, é imposto. Nós prorrogamos a taxa porque eles possam, indo agora, trabalhando 5 ou 6 dias na semana, ter um maior fôlego, uma maior clientela e uma maior arrecadação e possa se manter em dias. E não ter nenhuma multa, mais ação negativa econômica para eles. Então é prorrogar o máximo possível a unidade para que eles possam ter mais fôlego e não tenham que fechar ou atrasar suas contas. Professor Denis, me diga uma coisa, de certa forma nós já estamos percebendo a próxima resposta da pergunta que eu vou lhe fazer durante sua fala, mas o senhor acredita, o senhor avalia, faltou sensibilidade na confecção desses decretos perante, e é claro, para valorizar a importância da educação física no contexto da nossa sociedade? Faltou sensibilidade e faltou mais diálogo com vocês? Faltou competência e diálogo. Faltou os dois. Primeiro, eu tentei conversar várias vezes com o Palácio Karnak, eu não consegui. Através de deputado, através de secretário, e nunca foi ouvido. Bem claro. Então faltou diálogo total com a nossa área. Competência. Porque se todo mundo sabe, eu lhe mostro aqui artigos científicos mostrando a eficiência da educação física na melhora da saúde. Como é que vai fechar?
Então faltou competência mesmo, não é sensibilidade não. Olha só que forte. Maiara, vai lá. Professor, o senhor chegou a dizer, né, que a gente já está aí com mais de um ano aí da pandemia, o Conselho chegou, inclusive, também a entrar informar que iria entrar com uma ação judicial pedindo pela essencialidade para que fosse realmente efetivada, que as atividades físicas, as academias, né, e as atividades físicas de forma geral fossem incluídas nos decretos, porque apesar desse decreto que o senhor, da lei, né, que foi sancionada pelo próprio governador, já no início da pandemia, isso não vem sendo cumprido nos últimos decretos que foram editados pelo governo do estado. Como é que ficou essa questão também judicial? E aí eu já aproveito e emendo com uma outra pergunta. O senhor acha que essa situação que se criou com a pandemia fez com que aumentasse a procura das pessoas pelo personal, pela atividade física em casa também? Primeiro, entrando na justiça, e na justiça estadual o juiz se disse incompetente, o que me causa estranheza, porque na mesma instância, o do Rio Grande do Norte entrou e lá o desembargador deu a favor das academias. E aqui o juiz se declarou incompetente. Na Justiça Federal não obtivemos resposta. Mas nós já sabemos que o STF está acatando todas as ações dos municípios e estados. Tá certo? Agora, a sua segunda pergunta foi... Se aumentou a procura das pessoas pelo serviço do personal, né? Porque a gente sabe que o educador físico ele atua não apenas nas academias, mas também nessas outras atividades externas, em ambientes abertos e em casa também. Olha só, o profissional de educação física, desde o ano passado, com a pandemia, as pessoas não podiam ficar em casa, sair de casa. Primeiro, fecharam-se parques. Eu estou conversando com o Centro Municipal da Galana e com o Marcelo do Desenvolvimento Econômico, para que nós façamos um trabalho de uma campanha, tipo mexa-se, movimente-se, cuide-se, seja o nome que formos dar ainda. Porque em vez de restringir, como o Firmino fez ano passado, de colocar barreiras para que ninguém faça uma caminhada, isso é um absurdo. Foi um absurdo. Muito que eu admiro o professor Firmino, mas isso foi um absurdo que ele fez. Em vez de restringir a caminhada, por que não fechar para os carros? E abrir os espaços e que tenha mais espaço para as pessoas andarem e diminuir a possibilidade de aglomeração? E por que só Marechal? Por que não fazer Avenida dos Ipês? Por que não fazer na Zequinha Freire? Por que não fazer a Avenida Principal do Saci, do Mocambinho? Nós temos quantas avenidas que as pessoas querem se movimentar? Porque quantas pessoas têm uma sala grande em sua casa? Quase ninguém. Então as pessoas estão buscando o personal para fazer em casa, nos parques, porque muitos não têm esse ambiente em casa. Então nós temos que dar a possibilidade para as pessoas se exercitarem. E só em casa não é suficiente. Uma esteira custa barata, R$8.000. Quem tem essa condição de ter uma esteira na sua casa para ser atendido? Para quem não pode correr, gosta de correr, quantos vão poder fazer isso? Então temos que criar condições para as pessoas poderem trabalhar, poderem se exercitar. Então, tem que ter distanciamento social, concordo plenamente. Tem que ter higiene e tem que evitar aglomeração. Ótimo, então vamos evitar. Agora, não deixar que as pessoas parem de se exercitar. Se eu tenho um parque como cidadania, se eu limito a entrada ali de pessoas, 1.000 pessoas, vamos dizer que tenha 10.000 metros, só vai ter 10 metros por pessoa. Por que não? Em vez de fechar, por que não limitar? E manter o distanciamento? A Guarda Municipal está aí para isso. E coloca lá profissionais para atender. Faça um acordo com as academias, faça um acordo com as faculdades, que quer trabalhar, que quer fazer estágio, porque tem muito mais possibilidades de atender a população do que ficar. Primeiro, o sedentarismo que a pior pandemia que existe para isso é o sedentarismo. 350 mil pessoas morreram ano passado de doenças cardiovasculares. Mais do que todo o Covid até agora. Só de cardiovascular. Isso, em sua maioria, plenamente evitáveis. Muitos são evitáveis. Se tiver uma boa alimentação, uma boa atividade física e descanso. E a matéria anterior era sobre terapia e ansiedade.
A atividade física combate a ansiedade. O fator que mais combate o estresse é a atividade física. Aí você fica enclausurado, sem poder sair, mínima incerteza de vida, econômica, social, tudo. Ou seja, engordando, é um prato cheio de Covid, literalmente. Então, eu não sei até hoje se essas medidas é a favor ou contra o povo. Edna, vamos lá, só para encerrar nossa entrevista. Para encerrar, pegando esse gancho então que o senhor colocou, e isso é um homem que eu acompanho esses anos todos do seu trabalho ligado à saúde, à ciência, dentro das medidas restritivas nesse um ano, o que o senhor considera que foi realmente positivo, já que as críticas são muitas, principalmente na sua área? Na minha área, eu tenho muito pouco a dizer que foi positivo. Mas eu gostaria que o senhor falasse de uma forma geral. O que o senhor acha que foi positivo? A consciência das pessoas melhorou muito, que tem que se cuidar. Isso foi o principal aspecto, que as pessoas têm que aprenderem eu tenho que cuidar de mim para poder cuidar do próximo. Então, essa questão da máscara, eu uso, não é só para mim, é para não contaminar o outro também. Então, acho que isso foi uma das coisas que mais, embora nós ficássemos isolados ou distantes um do outro, mas também aumentou muito o cuidado com o outro. Porque não basta eu me cuidar, eu tenho que cuidar do próximo. Porque eu não posso me contagiar e me contagiar ao meu amigo, meu irmão, meu pai, minha mãe. Ou meu amigo, ou com quem quer que esteja comigo. Então, eu me cuidando, estou cuidando de todo mundo. Então, essas medidas todas fizeram que nós tivéssemos muito mais uma consciência coletiva. Inicialmente, embora fosse uma ideia de individualismo, eu acho que cresceu muito a ideia de coletividade. Eu acho que isso é fundamental. Então, esses foram os pontos mais fortes que vieram com a pandemia e com todos esses decretos. Foi a ideia de que eu tenho que cuidar de mim e do outro. Professor Daniz, muito obrigado pela sua participação. O senhor muito agrega no nosso debate sobre essa gestão da pandemia. Volte sempre e, é claro, conte com o Dia TV para todos os assuntos que realmente interessam a nossa população no que diz respeito à saúde por meio da atividade física. Muito obrigado, boa tarde para o senhor e volte mais vezes, tá bom? Muito obrigado e quero aqui registrar a produção de vocês, que tem dado grande apoio à educação física como um todo. Então, parabéns ao dia pelo seu trabalho. Está sendo realmente de muito realmente de informação à nossa sociedade. Parabéns. Obrigado, professor. Boa tarde mais uma vez. Mayra Martins, nós tivemos aqui realmente uma visão muito coerente do professor Daniz, não olhando apenas para a questão do lado do cliente, mas, é claro, tentando agregar valor no que diz respeito ao ganho de saúde pelas práticas de atividades físicas. Muitas pessoas recorrem às atividades físicas como, de certa forma, um meio para alimentar a sua vaidade, mas mais do que isso, sempre se ganha em saúde quando se investe em educação física, atividades físicas. Como é que você avalia o posicionamento do professor Daniz? Lívia, com certeza, ele foi bastante coerente, né, o professor Daniz, eu mesma sou adepta da atividade física, eu acho que todo mundo aqui que me conhece sabe que eu gosto muito de correr, eu gosto muito de pedalar também, comecei a pedalar já em meio a essa pandemia, já esse ano, mas é um esporte também que tem me cativado muito, e assim é visível, né, o número crescente de pessoas que estão aderindo à atividade física. Então, vou até parafrasear esse comentário que o professor Daniz falou, né, que se tem uma coisa positiva que essa pandemia trouxe, é a importância das pessoas cuidarem de si, né? Acho que as pessoas começaram a internalizar isso, de cuidar, mas você via pessoas que eram totalmente sedentárias, que comprou uma bicicleta, que começou a fazer uma caminhada, começou a correr, né? Então, assim, é um autocuidado, né, que a gente percebeu muito nesse período agora de pandemia. Então, o número de adeptos das atividades físicas, elas têm sido, assim, bem considerável mesmo. Então, é uma coisa positiva que, em meio a tanta coisa ruim que essa pandemia trouxe, mas esse lado positivo, ele tem sido bastante forte. Eita, Edna, eu fiquei até com vergonha porque, em comparação com a Mayara, eu não sou atleta de nada, não consigo nem subir escada, mas eu acredito que realmente... Vamos, que eu tenho certeza que você vai gostar. Eita, Mayara, calma, vamos com calma que o André é de barro, o Santa é de barro. Mas, Edna, eu achei muito coerente, uma fala necessária de trazermos para o nosso debate político essa necessidade de se focar na educação física, não exclusivamente como de olho em um negócio. Quando nós falamos de educação física, falamos, antes de tudo, de saúde.
Exatamente, mas quero fazer uma observação. Não só a questão estética, né, Nívia? Não só a questão estética, mas também a parte mesmo de buscar a saúde mesmo. É verdade. E a gente sabe que a atividade física, a prática regular de atividade física associada a uma boa alimentação, ela combate uma dezena, uma centena de doenças aí que tem matado muita gente também. Eita vergonha, vai, Edna. Queria só pontuar aqui que vocês dois estão me humilhando, estão totalmente com os perfis dentro dos conformes. Bom, eu que sempre tive uma guerra com a balança, faço caminhadas e me chamou a atenção de uma coisa que ele falou. Nem todo mundo tem um espaço. Primeiro coletivo. Quero acentuar primeiro essa positividade que ele colocou, esse lado positivo, que é de pensar não só no outro que está mais perto de você, mas no coletivo, né? Na sua cidade, no seu país, no mundo. Então, trouxe esse despertar em todos nós, foi ótimo. Mas me chamou a atenção também dele falar da questão do espaço. Nossa população não é uma população de condições financeiras e econômicas de grandes espaços. Então, essa campanha de faça e mexa dentro do seu próprio apartamento, da sua própria casa, ela não cabe na realidade da nossa população que mora num cubículo com 5, 6, 10 pessoas, que mal tem um canto para dormir, para ficar. A maioria não tem, e mesmo a chamada classe média, não tem esse espaço tão grande, playgrounds e espaços grandes. Então, ela tem que ir para os espaços abertos. Então, eu acho que com o devido cuidado dentro das medidas sanitárias, que a gente sabe que tem que ser respeitadas, sim, os espaços abertos têm que ser explorados. E quem pode e tem condição de ter um personal ou uma pessoa que ajude, contanto que não aglomere. O problema é a aglomeração. É como o caso das academias. O problema é a aglomeração, é não ter cuidado. Desde que a academia siga todos os padrões, como o professor bem falou, e ele veio com números, com dados, né? Então, por que não liberar? A atividade física é saúde mesmo, não é só a questão estética, como a Maiara e vocês já pontuaram, e a gente aqui. Todo mundo quer ter saúde. E no momento de pandemia, né, foi muito bem pontuado. Eu gostei muito das considerações do professor Denis. Pois então agora vamos para a política partidária. Os vereadores de Teresina apreciaram nesta terça-feira o texto da segunda reforma administrativa que foi proposta pelo prefeito Dr. Pessoa do MDB. Vamos acompanhar como foi este momento de debate, que de certa forma foi marcado por um estranhamento de ideias. Os detalhes na reportagem. A segunda reforma administrativa proposta pela Prefeitura em pouco mais de 100 dias de gestão rompeu o clima de unanimidade no Parlamento. Vereadores, principalmente da bancada do PSDB, demonstraram indisposição com pontos da matéria. Vimos alguns itens que precisam ser melhorados. E a nossa sugestão e dos colegas vereadores, não só do PSDB, mas também outros colegas que com certeza estão se manifestando nesse momento, é de que a gente precisa melhorar alguns itens. Eu me manifestei especificamente com relação à questão relacionada à Superintendência de Desenvolvimento Rural, que tinha uma atribuição e agora está sendo proposta a criação da Secretaria Municipal de Produção Agropecuária. E algumas questões precisam ser incluídas. Eu fiz uma pergunta com relação às hortas comunitárias, não está bem claro aonde as hortas irão estar. A questão também do Serviço de Inspeção Municipal, onde é responsável pela inspeção e fiscalização dos abates aqui no município. Tão importante para a saúde nesse momento de pandemia, principalmente. E essa questão, ela não está sendo discutida numa Secretaria de Produção Agropecuária que está sendo criada. Além do remanejamento de cargos entre órgãos da gestão municipal, a mensagem do Poder Executivo extingue a Coordenadoria de Parcerias e Concessões e cria a Coordenadoria de Transportes e a Secretaria de Produção Agropecuária. É uma reforma que visa e busca organizar a forma que o doutor Pessoa pensa na gestão. E é bom que o povo saiba, não cria nenhuma despesa, nova despesa, ele só faz a readequação e relocação de alguns cargos, mas o que eu achei muito importante nessa reforma é a criação da Secretaria Municipal de Agricultura, para que a gente possa ter um instrumento que possa alavancar a produção de alimento em Teresina. Eu bato nessa tecla como vereador desde o meu primeiro mandato. É inadmissível 2 Rios, o maior lençol freático, e não produzimos 1% do que a gente consome.
Após discussão, a reforma foi aprovada em primeira votação com 21 votos favoráveis, nenhum contrário e 2 abstenções. Os vereadores queriam algumas informações a mais, né, com relação ao projeto, né, e não há nada contra. O doutor Pessoa quer que os projetos sejam encaminhados, que haja realmente a participação dos vereadores, que eles coloquem suas dúvidas, façam suas solicitações e não há problema nenhum. Mayara Martins, não há problema nenhum? Pois é, né, Lívia? Aí a gente viu essa discussão toda aí na Câmara Municipal, foi aprovada em primeira votação, a gente, o vereador aí, líder do prefeito na Câmara, falando que não tem problema nenhum em ir algum representante da Prefeitura prestar esses esclarecimentos. Vamos ver se é possível a presença desse representante da Prefeitura, porque alguns pontos aí ficaram em aberto, segundo alguns vereadores, né, de oposição, como a gente viu na reportagem aí do nosso amigo Eliezer, o vereador Paulo Lopes, né, que também é importante a gente lembrar que ele já comandou a pasta da Secretaria da SDR Municipal, né, então ele tem uma ligação mais próxima com as comunidades rurais, e aí eu acredito que ele queira fazer esses questionamentos pertinentes à pasta, né, essa criação da pasta. E aí eu acho que cabe também até um outro questionamento por parte dos vereadores, não apenas de vereadores de oposição, mas também os de situação, falar quais vão ser agora as funções da SDR. Né? São 2 órgãos, esse órgão que foi criado, essa nova secretaria que está sendo criada, que está sendo proposta pelo Executivo Municipal, ela traz funções que são semelhantes à SDR que já existia no município. Então, preciso que esteja bem claro no projeto de reforma administrativa o que é de competência de cada uma das pastas e que a gente não sobrecarregue, né, e haja um choque também de atribuições. Mas eu acredito que a Prefeitura deve encaminhar, sim, um representante para a Câmara, mais por um cumprimento de um protocolo, uma cortesia, mas eu não acredito que isso deva ser um fator preponderante, como alguns vereadores da oposição chegaram a falar, que podem vir, né, a votar contra, em segundo turno, a matéria na próxima semana. Eu acredito que eles devam, sim, aprovar. Hoje passou em primeira votação com uma folga, né, só 2 abstenções, mas uma folga considerável aí de vereadores. Então, eu acredito que, mesmo se esse esclarecimento por parte do Palácio da Cidade não vier, a matéria vai ser, sim, aprovada. Edna Maciel? Pontuando apenas que realmente deve ter um maior esclarecimento, para realmente que a gente saiba a diferença da função dessa nova secretaria, né? Já que existem pontos em comum, já que não tem gastos, segundo o que foi colocado aí para a gente na matéria, e o Dudu comentou, o vereador Dudu comentou, e a gente já sabe, não vão haver maiores gastos com essa criação dessa nova secretaria, e com essa votação expressiva aí, com esse número de votos na primeira votação, com essa aprovação, provavelmente passará na segunda votação. Provavelmente passará, acho que aí é uma questão mesmo de provocar, de querer ter um debate, de querer esquentar mais o assunto, né? Eu queria só fazer uma observação acerca dessa reportagem, porque nós estamos diante do texto da segunda reforma administrativa proposta pelo Palácio da Cidade. Na prática, extingue a coordenadoria de parcerias, que era dedicada nas parcerias público-privadas, criada na gestão passada, cria uma coordenadoria de transporte, um dos assuntos mais delicados, por assim dizer, do calcanhar de Aquiles da gestão Dr. Pessoa neste início do ano de 2021, e, é claro, um tema que requer bastante atenção do Poder Municipal, e cria também a Secretaria de Agronegócio. Mas eu acredito que realmente o importante é se destacar acerca deste fato, da chegada do texto no Parlamento Municipal, do debate acerca desta matéria, se diz do levante da oposição. Antes não se via uma apresentação tão bem caracterizada da oposição, uma possível oposição a Dr. Pessoa, visto que muitos até falavam de que era natural acompanhar a organização do prefeito da capital do estado do Piauí nesses primeiros dias. Os parlamentares sempre se posicionavam dizendo que a reforma administrativa era apenas uma forma de Dr. Pessoa organizar a casa como ele queria, e que isso, de certa forma,
é até natural, é até saudável e desejável. Mas nós estamos diante, Edna e Maiara, de um levante muito claro, muito bem caracterizado da oposição, que se não é nascente, já está quase começando a engatinhar. O que vocês acham, Maiara? Começa com você. Eu acredito sim que esse levante da oposição, como você se referiu, ele veio a ficar mais evidente porque nesses primeiros momentos de toda a administração, o que é mais natural é que aqueles parlamentares que não foram eleitos na base governista, eles têm uma postura um pouco mais de cautela, de falar que vai ter uma postura de independência, né? Mas esse espírito mais combativo, ele não se apresentava, né, no primeiro momento. E a gente está vendo aí, né, que alguns embates que se tornaram públicos entre o próprio prefeito da capital, doutor Pessoa, e alguns vereadores. Aí eu cito um nome específico que foi bem claro, foi bastante claro, essa troca de farpas que houve com o vereador Paulo Lopes, né? Então, o doutor Pessoa chegou a proferir algumas palavras, alguns parlamentares de oposição se voltaram a favor do Paulo Lopes e contra a gestão, pedindo mais respeito no tratamento com os parlamentares. Então, acredito que isso acabou acendendo um pouquinho mais a brasa, né, dessa discórdia entre quem é da oposição e quem é do governo. Acredito que esse embate com o vereador Paulo Lopes, que foi um embate direto, que foi feito mesmo pelo próprio prefeito, doutor Pessoa, ele acabou provocando, né, um pouco mais a oposição nesse momento. E aí, Edna, já tem oposição no Parlamento Municipal de Teresina? Eu acho que o pessoal vai engrossando mais o couro, né? E vai se mostrando mais, pontuando, mostrando mais um pouquinho, botando mais a cara para bater, vamos dizer assim, né? Dizendo a que veio, querendo realmente, como foi o caso do Paulo Lopes aí, se posicionar e tentar iniciar, como você falou, ainda está engatinhando, não sei se ainda está engatinhando, mas que eles já estão conversando, já estão começando a querer se levantar já, né? E eu acho que durante esse tempo, e com o doutor Pessoa, o prefeito, vai ter que realmente ter um outro posicionamento nas conversas, né, assim como a Secretaria de Governo, para que essa oposição, ela não se firme de uma vez, porque se começou dessa forma, a tendência é que a oposição, na minha opinião, se fortaleça um pouco mais. Pode não ser aquela oposição ferrenha que a gente esperava até de alguns, né, que hoje a gente está vendo aí defendendo, falando bem da gestão, sem falar nomes aqui. Então, assim, eu creio que pode surgir sim daí. Esse pode ser um fio, né? Pode realmente ser um fio condutor e pode se formar em uma bancada de oposição mais forte. Falando em oposição, o presidente do Diretório Municipal do PSDB de Teresina, vereador Edson Mello, comenta pra gente a reunião, o encontro que ele teve com o Partido Progressistas através da pessoa do deputado estadual Júlio Arcoverde. Eles trataram sobre parceria de olho em 2022. Vamos acompanhar. Não foi propriamente uma reunião, a gente sempre tem conversado permanentemente, nós com o vereador Aloysio, que é aqui colega, com o deputado Júlio Arcoverde, que é o presidente regional do partido, e a gente vem sempre conversando, e isso demonstra que nós estamos bem afinados desde a eleição passada, desde o ano passado, que inclusive esse tipo de parceria já havia sido iniciado pelo ex-prefeito Firmino Filho com o senador Ciro Nogueira. Deve ser fortalecido para o pleito de 2022? É uma tendência natural, não vou dizer que é automático, mas existe essa tendência para que continue essa parceria do progressista com o PSDB. Nesse caso, o PSDB exige uma indicação para a chapa majoritária? De forma alguma. Nós vamos conversar, a gente, quando entra num embate, numa parceria política, acima de tudo se objetiva a vitória, não tirar proveito de situações. Edna, não foi uma reunião, foi apenas um encontro de colegas, reuniões de certa forma com uma certa sequência que mostram, e é claro que de certa forma sacramentam esta proximidade. Progressistas PSDB no estado do Piauí. O nome pode não ser reunião, podem colocar até outro nome, um encontro, uma conversa, um bate-papo, mas que
o que está se vislumbrando é realmente essa ligação, né? Essa aliança entre os partidos, entre as alas. Nós vamos ver muito isso daqui para frente, né? Não só do Progressistas, não só dos outros partidos da oposição, mas nós vamos ver muitos grupos conversando e tentando se firmar mesmo, se aliar com vistas nas próximas eleições. Não sei se eu posso chamar de natural, mas é da política, né? O que está acontecendo é da política, é o que a gente acompanha há muito tempo. E esses nomes não são acho que não é tanta surpresa, né? Que essas duas lideranças conversem agora e tentem costurar alguma coisa para o futuro. Maiara Martins, o Progressistas é um partido grande, é um partido organizado, mas que sabe, sozinho não consegue chegar até o Palácio de Karnak. Exatamente, Lívia, assim, ele mesmo sabendo da pouca capilaridade do PSDB aqui no interior do estado, aqui no interior do Piauí, que a capilaridade do PSDB era basicamente em Teresina, mas o partido mesmo, o Progressistas mesmo sabendo dessa dificuldade que o PSDB tem em estar se interiorizando, considera o PSDB que é uma sigla importante no âmbito das oposições, né? É uma sigla que sempre esteve em oposição ao governo do estado, então seria um nome, sim, importante a se somar, e é claro que Progressistas quer esse nome até mesmo capitaneado pelo que o partido construiu, pelo que o PSDB construiu aqui em Teresina, né, ao longo dos últimos anos. Então, a gente tem Teresina como principal colégio eleitoral, a gente já vinha acompanhando essa movimentação do senador Ciro Nogueira com o ex-prefeito Firmino Filho, né, e algumas lideranças tucanas que já mesmo em eleições municipais já se faziam presentes também essas lideranças nas eleições municipais em outros municípios do interior do estado, ou seja, era buscando já esse reconhecimento, essa aproximação, essa interiorização, o progressista também buscando essa interiorização do PSDB, porque fortalecendo o PSDB também no interior acaba fortalecendo progressistas, porque o PSDB não tem outro caminho a ser tomado nas eleições do próximo ano, a não ser o caminho das oposições, né? Então, dificilmente o PSDB teria um nome próprio para poder encabeçar uma chapa, e aí essa é a oportunidade que o Progressistas vê de ter um partido forte no âmbito das oposições, caminhando junto com ele aí em busca, né, de conquistar essa sucessão do governador Wellington Dias, que já vem aí numa trajetória de vitórias nas eleições aí ao longo dos anos. É verdade. Para encerrar o nosso quadro de hoje, uma notinha, porque o senador piauiense Eumano Ferrer, do Progressistas, foi agraciado nesta semana com o grau de grande oficial da Ordem do Mérito Militar, uma das mais altas distinções do Exército Brasileiro. O parlamentar piauiense recebeu uma medalha alusiva à homenagem em uma cerimônia que foi realizada no Clube do Exército lá em Brasília. O evento contou com a participação de autoridades dos 3 poderes da República, incluindo, é claro, a participação do presidente Jair Bolsonaro sem partido e do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Na oportunidade, os presentes discutiram sobre as obras federais em andamento aqui no estado do Piauí. Maiara, como é que você recebe esta homenagem a Eumano Ferrer? Uma homenagem bem natural, né, Lívia, porque a gente já vem presenciando o senador Eumano Ferrer manifestando todo esse apoio ao governo Jair Bolsonaro, essa relação de proximidade, principalmente com o ministro da Infraestrutura, buscando nessas obras, a gente vê mesmo a questão do viaduto ali do Mercado do Peixe, a duplicação de BRs, então são sempre demandas que o senador tem levado ao Ministério da Infraestrutura e mostrando, né, que tem essa proximidade, essas reuniões frequentes, esses encontros frequentes, não apenas com os ministros do governo, mas também com o presidente Jair Bolsonaro. A gente vê aí fotos dos dois abraçados, né, então mostrando essa relação de mais intimidade, e também vem tentando ser demonstrada aí pelo senador Ciro Nogueira.
mas o senador Eumano Ferrer capitaneando também esse apoio, esse espaço junto ao governo federal. E aí, Lívia, eu até trago uma informação que o presidente Jair Bolsonaro, nessa solenidade, anunciou que deve voltar em breve aqui ao Piauí. Ele que esteve aqui em julho, né, em junho, no ano passado, no final de junho do ano passado aqui, em visita a São Raimundo Nonato, e deve vir aqui ao Piauí novamente. O próprio presidente Jair Bolsonaro falou que quer visitar algumas obras federais que estão em andamento aqui, citou muito ali a Ponte Santa Filomena, né, nessa região, que está sendo acompanhada pelo Ministério da Infraestrutura, e aí tem tudo indica que já deve vir essa visita do presidente aqui ao Piauí, deve acontecer já agora em maio, né? Então, o senador Eumano Ferrer trazendo também essa informação, essa notícia aí aos piauienses. Edna, de certa forma é um afago duplo, tanto a esta relação peculiar, particular entre Jair Bolsonaro e Eumano Ferrer como figura individual e também como ao Partido Progressistas, mais uma honraria a um membro do Progressistas aliado de primeira linha do Palácio do Planalto. Olha aí, a gente já vai vendo o que está sendo firmado, costurado e mais uma vez pensando, né, nas próximas eleições. Aliás, o abraço aí está bem efusivo, né? O Eumano Ferrer, o velho gosta de abraçar. Gosta de fazer essas festas, né? Ele faz, inclusive, com a gente que é ligada à comunicação, independente do que for, ele faz sempre essa festa, está abraçando, brincando. Bem, mas a foto que rodou aí direto, né? Bombou, como a gente costuma dizer aí na internet, e demonstra, assim, essa proximidade e manda um recado, manda uma mensagem aí junto a esse trabalho com progressistas do presidente Jair Bolsonaro. É inegável e vinda do Eumano Ferrer, essa proximidade que eles já têm, já cultivam, a gente não estranha, vê mesmo que é o marketing e lê bem, a leitura clara da mensagem dessa imagem. Muito bem, Edna, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde a você e até amanhã. Obrigada aí a todos da audiência e a vocês, meus colegas aqui de estúdio e do Sistema Dia de Comunicação. Maiara Martins, um abraço a você, obrigado, boa tarde, até amanhã. Obrigada, Lívia, obrigada, Edna, pelo bate-papo e até amanhã. Política do Dia.